A Lenda da Rosa de Natal, de Selma Langerlof, tradução de Yolanda dos Santos e Cláudia Santos, voz Iba Mendes. A mulher do salteador que habitava a caverna, lá no alto da floresta de Gonge, desceu um dia a planície para mendigar. Interdito, não ousava ele abandonar a floresta e tinha de se contentar com as emboscadas armadas aos viajantes que se aventuravam pela zona florestal. Naquela época, porém, não abundavam eles no norte da Escânia. Nessas ocasiões, como a caçada do homem era infrutuosa, entrava a mulher em ação. Levava consigo 5 pimpolhos, vestidos de pele e calçados de cortiça, trazendo cada um às costas uma sacola do seu tamanho. Quando entrava em uma granja, ninguém se animava a lhe recusar o que pedia, porque se era mal recebida, não hesitava em voltar à noite para incendiar a casa. Eram mais temidos, ela e os filhos, do que um bando de lobos, e não faltava quem lhes desejasse enterrar o chuço no corpo. Mas lá em cima na floresta ficara o homem que todos sabiam pronto à vingança, se alguma coisa sucedesse à mulher e aos filhos. Em seus giros de mendiga através das quintas, chegara a mulher do bandido Alvede, que era naquele tempo um convento. Bateu e pediu. Abriu o porteiro um ralo que havia no meio da porta e deu-lhe 6 pães redondos, um para ela e um para cada filho. Enquanto estava a mãe à porta, afuroavam os filhos ao redor. De repente veio um puxá-lo pela saia, chamando-lhe a atenção para alguma coisa que achara, e ela seguiu-o. Cercava o convento alto e sólido muro, mas a criança conseguira descobrir uma portinhola dissimulada que ficara entreaberta. Chegando ao pé da porta, abriu-a a mulher do salteador e entrou, sem pedir permissão, conforme seu costume. Dirigia então o convento o abade Hans, muito entendido na cultura das plantas. Fizera para dentro do muro um jardinzinho e foi ali que ela surgiu. Ao primeiro lance de olhos ficou de tal modo estupefata que se deteve à entrada. Era na força do estio, e no jardim do abade Hans as flores se amontoavam em tal quantidade que não discernia o olhar mais que uma massa chamejante, azul, rósea, amarela. Logo, porém, iluminou-lhe o rosto um sorriso de satisfação e seguiu por um caminho estreito entre muitos canteiros. No jardim, a arrancar ervas daninhas, estava o irmão leigo, que deixava a porta entreaberta. Por ela lançava as cavalinhas que arrancava, o montão de lixo que se via fora. Ao ver entrar a mulher do salteador com as 5 crianças, foi-lhes ao encontro, ordenando-lhes que saíssem. A mendiga, porém, continuou a andar e olhava ao redor, fixando ora as açucenas rígidas e brancas que desabrochavam no canteiro, ora a era que trepava no muro do convento, e nem parecia dar pela presença do irmão leigo. Julgou este que ela não o compreendera e quis pegar-lhe no braço para conduzi-la à saída, mas percebendo-lhe a intenção, deitou-lhe a mulher do bandido um olhar que o fez recuar. Caminhara até então curvada sobre o alfoge, mas erguia-se agora em toda a estatura. Sou a mulher do salteador de Gonge, toque-me agora se te atreves. E viu-se que depois de dizer isto, se sentia tão segura de não ser incomodada, como se fora a rainha da Dinamarca em pessoa. Contudo, atreveu-se o irmão leigo a incomodá-la, apenas sabendo quem era, falou-lhe de mansinho. Deves saber, ó mulher do salteador, que isto aqui é um convento de monges e que nenhuma mulher da região tem o direito de transpor estes muros. Se não te fores, irritar-se-ão contra mim os monges por me haver esquecido de fechar a porta e me expulsarão,
não só do convento, mas até do jardim. Eram vãs tais súplicas diante da mulher do ladrão, que continuava a caminhar para o canto das rosas e contemplava o isopo de flores azuladas e a madressilva coberta de corimbos alaranjados. Viu então o irmão leigo que a única solução era buscar socorro no convento. Voltou com 2 monges robustos e a mulher do proscrito compreendeu que agora era sério o caso. Plantou-se então afastados os pés no meio do caminho e pôs-se a bradar em altos gritos toda a terrível vingança que exerceria contra o convento se lhe não permitissem ficar no jardim todo o tempo que quisesse. Julgando os monges, contudo, que nada tinham a temer, tratavam somente de expulsá-la. Soltou gritos formidáveis e lançou-se aos monges com unhas e dentes, imitando as crianças. Dentro em pouco viram os 3 homens que era ela a mais forte. Nada mais lhes restava senão voltar ao convento à procura de reforço. Na alameda que levava ao interior do convento, encontraram o abade Hans, que acudira para saber a causa daquele alarido no jardim. Tiveram de confessar que estava no convento a mulher do salteador de Gonge e que, não tendo conseguido expulsá-la, eram forçados a procurar outros recursos. Censurou-os o abade por terem recorrido à violência e não consentiu que fosse chamar mais gente. Mandou os 2 monges voltarem ao serviço e, ainda que fosse um fraco velhinho, não levou ao jardim senão o irmão leigo. Quando lá chegou, passeava a mulher do Facínora, outra vez entre os canteiros. Grande foi a sua admiração ao vê-la. Estava convencido de que ela nunca vira um jardim. Contudo, passeava entre os canteiros, em cada um dos quais semeara ele uma espécie de flor diferente e desconhecida, olhando-as como se fossem velhas amigas. Parecia conhecer a salva e o alecrim, sorria a algumas flores, a outras sacudia a cabeça. Amava o abade o seu jardim, tanto como podia amar uma coisa terrestre e perecedora. Por mais selvagem e perigosa que parecesse a estrangeira, não podia deixar de admirar por ter lutado contra 3 monges para poder contemplar o jardim à vontade. Aproximou-se e perguntou-lhe delicadamente se o jardim lhe agradava. Voltou-se ela asperamente para o abade, porque só esperava ciladas e ataques, mas, vendo-lhe os cabelos brancos e o dorso curvado, disse tranquilamente: pareceu-me no primeiro instante que nunca vira jardim mais bonito, mas vejo agora que não se pode comparar com o outro que conheço. Certo, o abade Hans esperava outra resposta, quando ouviu que a mulher do salteador vira outro paraíso mais lindo que o seu, subiu-lhe a face engelhada fraco rubor. Próximo ficara o irmão leigo, que se apressou a pôr a mulher no seu lugar. Este, disse ele, é o próprio abade Hans, que com grande perseverança e muitos cuidados reuniu vindas de perto e de longe as plantas do seu jardim. Sabe-se que não há em toda a Escânia jardim mais rico que o seu, e não parece bem que tu, que vives todo ano na floresta selvagem, deprecies a sua obra. Não me quero arvorar em juiz, nem diante dele, nem diante de ti. Digo somente que, se vos fosse permitido ver o paraíso de que falo, arrancaríeis todas as flores que estão aqui e as rejeitaríeis como joio. Ora, o ajudante de jardineiro tinha quase tanto orgulho das flores como o próprio abade Hans, e ouvindo estas palavras pôs-se a rir. Compreendo, disse ele, que fales assim para nos irritar. Gostaria de ver o lindo jardim que podes ter arrancado entre zimbros e os pinheirais da floresta de Gonge. Ousaria jurar pela salvação da minha alma que nunca entraste em um jardim até hoje. Vendo-se assim tão vergonhosamente chamar de mentirosa, ficou rubra de cólera e gritou:
É possível que eu não tenha jamais entrado em um jardim, mas vós, os monges, que sois homens santos, devíeis saber que na noite de Natal, a grande floresta de Gonge se transforma em um verdadeiro paraíso para festejar a hora do nascimento de nosso Senhor. Nós que vivemos na floresta, temos visto isso ano após ano, e nesse jardim vi plantas tão esplêndidas que nem ousei levantar a mão para as colher. Queria o irmão leigo continuar a responder-lhe, mas fez-lhe o abade sinal para calar-se, porque desde a infância ouvia dizer que na noite de Natal a floresta se veste de gala. Muitas vezes desejara ver o milagre, mas nunca o conseguira. Rogou por isso e implorou à mulher do salteador que consentisse em hospedá-lo na caverna na noite de Natal. Se ela quisesse ao menos mandar um dos filhos para lhe mostrar o caminho, iria sozinho a cavalo e jamais os trairia. Ao contrário, recompensá-la-ia o melhor que pudesse. Recusou a princípio a mulher do bandido, porque pensava nele, no seu companheiro, e no perigo que correria com a ida do abade à caverna. Maior, porém, que o temor do perigo, foi o desejo de mostrar ao monge um jardim mais bonito que o seu, e concordou. Irá só com um companheiro, e não nos armará ciladas nem laços, à fé do homem santo. Prometeu ele, e a mulher foi embora. Ordenou ao irmão leigo que a ninguém revelasse o que fora convencionado. Temia que seus monges, sabendo do projeto, não lhe permitissem naquela idade ir à caverna do bandido. Pelo que lhe tocava, prometia a si próprio não divulgar seu plano a nenhum vivente. Sucedeu, porém, que o arcebispo Absalão de Lund chegou a Alvede e ali dormiu uma noite. Quando mostrava o jardim ao seu hóspede, lembrou-se o abade Hans da visita da mulher do salteador, e o irmão leigo que trabalhava por ali ouviu-o contar ao arcebispo o caso do bandido que vivia havia anos interdito na floresta e pedir-lhe uma carta de absolvição para que o criminoso pudesse recomeçar uma vida honesta entre os outros homens. A continuar como está, os filhos crescendo tornar-se-ão mais criminosos do que ele mesmo, e vós tereis em breve que suportar todo um bando de ladrões lá em cima. Muito exaltado, contou então o abade Hans ao arcebispo a história da floresta de Gonge, que todos os anos se reveste de seus atavios de Natal. Se aqueles bandidos não são miseráveis demais para que Deus lhe mostre o seu esplendor, é que não são também dignos da clemência dos homens. Sabia, porém, o arcebispo como responder ao abade Hans. Prometo-te uma coisa, disse sorrindo. Seja qual for o dia em que me trouxeres uma flor do jardim de Natal de Gonge, dar-te-ei carta de absolvição para todos os interditos que quiseres. Compreendeu o irmão leigo que o arcebispo acreditava tanto como ele mesmo na narração da mulher do ladrão, mas não o percebeu o abade. Agradeceu o Absalão a promessa, dizendo-lhe que lhe mandaria sem falta a flor prometida. Executou o abade Hans o seu projeto e, no Natal seguinte, em vez de estar sentado no seu lugar no convento de Alvede, foi a caminho da floresta de Gonge. Corria adiante um dos pimpolhos selvagens da mulher do salteador e ia como companheiro o irmão leigo que discutira com ela no jardim. Sentia-se feliz o abade por poder realizar agora esta viagem que desejara ardentemente fazer. Com o irmão leigo, porém, era outro caso. Amava muito o abade Hans e não permitiria de boa sombra que outro o acompanhasse e velasse por ele, mas não acreditava que lhes fosse dado ver o jardim de Natal. Supunha essa história um laço armado com muita astúcia pela mulher do bandido ao abade, para que este caísse nas mãos do marido. Caminhando para o norte, para a floresta, notava o abade por toda parte os preparativos para a festa de Natal. Em todas as granjas estava o fogo da lavanderia aceso para aquecer o banho da tarde.
transportavam o pão e carne em grande quantidade das despensas para casa, e dos celeiros vinham grandes molhos de palha para forrar o assoalho. Passando pelas capelinhas campestres, via o cura e o sacristão estendendo as tapeçarias mais lindas que possuíam, e quando chegou ao caminho que leva ao convento de Bojo, vi os pobres dos arredores que voltavam carregados de grandes pães e longas velas, distribuídas à porta do convento. Ao ver todos esses preparativos, aumentou-lhe a pressa. Pensava na festa que o esperava, maior que a que poderia celebrar qualquer outro homem. Entretanto, gemia e lamentava-se o irmão leigo, vendo que não havia granja, por menor que fosse, que não se preparasse para celebrar o Natal. Sentia-se cada vez mais inquieto e conjurava o abade Hans a voltar e não ir se lançar de propósito nas mãos dos bandidos. Sem se preocupar com as suas queixas, continuava o abade a andar. Deixou a planície e chegou aos confins da grande floresta. A cada passo tornava-se o caminho pior. Já não era mais que um trilho semeado de pedras e eriçado de agulhas de pinheiro. Nem ponte nem pinguela para ajudar o viandante a atravessar as ribeiras e os regatos. Quanto mais avançavam, mais aumentava o frio, e em breve alcançaram um solo coberto de neve. Foi uma viagem longa e difícil. Enveredaram por caminhos laterais ásperos e escorregadios, percorriam charnecas e brejos, atravessavam espinheiros e transpunham troncos de árvores derribados pelo vento. Justamente quando declinava o dia, conduziu-os o rapaz dos bandidos a um prado cercado de altas árvores nuas e pinheiros cobertos de agulhas. Por trás do prado erguia-se um rochedo, e aberta nele viram uma porta guarnecida de grossas tábuas. Compreendendo que era a chegada, o abade desmontou. Abriu-lhe a criança a pesada porta, e ele avistou o interior de uma pobre caverna aberta no próprio rochedo, cujos flancos nus estavam a descoberto. Ao pé de uma fogueira, no meio da caverna, estava sentada a mulher do salteador. Em uma das camas de palha e musgos que havia no longo das paredes, dormia este. «Entrem e recolham os cavalos também, para os abrigar do frio», gritou a mulher sem se levantar. Entretanto, o abade, ousadamente, seguiu o irmão leigo. Pobre e desnuda, a casa não mostrava preparativo algum para festejar o Natal. A mulher não fermentava cerveja, nem amassara pão, nem sequer areara a casa. No chão espojavam-se os filhos, ao redor de uma grande marmita, posto que nada de convidativo o manjar que ela continha, uma simples açorda. Falava a mulher do bandido com autoridade e desembaraço, como se fosse a esposa de um rico camponês. «Senta-te aí ao pé do fogão, abade Hans, e come, se trouxeste ceia, porque creio que não quererás provar do alimento que preparamos aqui na floresta. E se estás cansado, podes te deitar numa dessas camas. Não receis dormir demais. Velarei aqui ao pé do fogo e acordar-te-ei para que possas ver o milagre que te trouxe aqui.» Oferecendo-lhe, tirou o abade do saco suas provisões, mas a tal ponto o fatigara a viagem que mal podia comer e nem bem se estendeu, já adormecia. Convidado também a repousar, não se animou o irmão leigo a dormir, julgando que antes lhe cumpria vigiar o ladrão para que não matasse o abade. Pouco a pouco, porém, venceu o sono e adormeceu também. Ao acordar, viu que o abade abandonara o leito e estava sentado perto do fogo, conversando com a mulher do salteador. O homem interdito, o próprio bandido, estava também assentado ao pé do fogo. Era alto e magro, de ar bronco e melancólico. Dava as costas ao abade, fingindo que não ouvia a conversa. Falava este dos aprestos de Natal que vira no trajeto
e lembrava a mulher do ladrão todas as festas e danças de Natal em que devia ter tomado parte na mocidade, quando vivia ainda entre os homens pacíficos. Tenho pena de seus filhos, continuou ele. Jamais poderão correr as ruas da aldeia mascarados, nem brincar na palha de Natal. A princípio, apenas lhe dava a ela respostas breves e secas, mas, aos poucos, foi se tornando mais comunicativa, ouvindo-o com mais atenção. De repente voltou-se o salteador para o abade, erguendo o punho fechado. Monge perverso, vieste aqui para me arrebatar a mulher e os filhos com tuas lábias? Não sabes que sou interdito e proibido de descer à floresta? Olhou o abade nos olhos firmemente. Minha intenção é alcançar do arcebispo tua carta de absolvição. Ouvindo isto, puseram-se a rir o homem interdito e a mulher. Bem sabiam eles que graça nenhuma podia um salteador das florestas esperar do bispo de Absalão. Pois bem, se eu receber uma carta de perdão, prometo-lhe que não tornarei a roubar, nem sequer o valor de um pato bravo. Ao irmão leigo não pareceu bem que os salteadores ousassem rir assim do abade Hans, mas este parecia muito satisfeito. Nem o vira nunca mais sereno e mais meigo entre os monges de Oved do que o via entre aqueles malfeitores selvagens. Fala de coisas que nos fazem esquecer a floresta. Agora podemos ouvir daqui os sinos de Natal. Mal acabara ela de falar, levantaram-se todos e saíram. Mas na floresta só reinava ainda a noite negra e o inverno brumoso. Apenas se ouvia o repicar dos sinos trazido de longe pelo vento sul e nada mais. Como poderá o som dos sinos despertar a floresta morta? Dizia consigo o abade Hans. E agora, cercado das sombras hibernais, parecia-lhe muito mais difícil do que pensara a transformação da floresta em jardim. Entretanto, mal começaram os sinos a tanger, uma luz atravessou subitamente a floresta. E depois veio de novo a obscuridade tão profunda como antes. De novo reapareceu a luz, que lutava com um nevoeiro luminoso entre as árvores negras e ia aos poucos transmudando a noite em aurora nascente. Viu então o abade que a neve desaparecia do solo como um tapete que se enrola e a terra começou a reverdecer. Os fetos erguiam os brotos, enroscados como báculos de bispos. Bem depressa um manto verde claro revestiu o topo da colina e a mirta dos charcos. Cresceram e ergueram-se os tufos de musgo, e as flores da primavera rebentavam em botões vigorosos, já estriados de cores. Quando o abade viu os primeiros sinais do despertar da floresta, seu coração começou a bater descompassadamente. Que? Ser-me-á dado a mim, tão velho, ver este milagre? E os olhos arrasaram-se de lágrimas. Às vezes a obscuridade era tão forte que ele temia vê-la vencer a luz. Mas logo irrompia nova vaga luminosa, trazendo consigo o murmúrio dos regatos e o fragor das cataratas desencadeadas. E as flores das árvores brotavam instantaneamente, como se um bando de borboletas verdes se abatesse sobre os galhos. Começaram os pica-paus a martelar nos troncos de estorninhos, em viagem para o norte. Pousou na folhagem de uma árvore para descansar. Eram estorninhos maravilhosos. As pontas das penas, de um escarlate brilhante, cintilavam a cada movimento dos pássaros como pedras preciosas. Agora era tudo outra vez sombrio, mas logo uma onda de luz apareceu. Soprava brando zéfiro, que semeava pelo chão todos os grãozinhos que os pássaros, os navios e os ventos tinham trazido dos países do sul e que, sob o rigor do inverno, não puderam germinar noutros lugares. Ali mal tocavam a terra, deitavam raízes e tocavam-se de rebentos.
Ao clarão da vaga seguinte, arandos e murtas desabrocharam flores. Os grous e os patos selvagens gritavam no espaço, os tendilhões começavam a construir os ninhos e os filhotes dos esquilos puseram-se a brincar entre a folhagem. Sucediam-se agora os acontecimentos com tal rapidez que o abade Hans não tinha tempo de apreender a grandeza do milagre que se desenrolava. Todo ele era só olhos e ouvidos. A vaga seguinte trouxe o odor das terras recém-aradas. Ao longe, as pastorinhas chamavam as vacas e ouviam-se o tilintar das campainhas dos carneiros. Crivavam-se os pinheiros e abetos de pombos vermelhos em tão grande quantidade que as árvores pareciam trajar mantos de púrpura. As bagas do zimbro mudavam de cor de instante a instante. Flores rasteiras cobriam o chão, que era todo um branco, azul e amarelo. Curvando-se, colheu o abade uma flor do morangueiro, enquanto se erguia amadureceu o fruto. A raposa saiu da toca com uma ninhada de filhotes de patas negras. Achegou-se à mulher do bandido e tocou-lhe a borda da saia. A mulher abaixou-se e gabou-lhe os filhos. O macho, que ia começar a caçada noturna, ofuscado pela luz deslumbrante, voltou depressa à toca e empolheirou-se para dormir de novo. Cantava o cuco, enquanto a fêmea, com o ovo no bico, sorrateira, procurava o ninho dos outros pássaros. As crianças da mulher do ladrão soltavam gritos de alegria. Comiam a bocas cheias as bagas, grandes como pinhais que pendiam dos arbustos. Um brincava com uma ninhada de lebrachos, outro corria carreira com um bando de gralhinhas que haviam abandonado o ninho sem esperar o desenvolvimento das asas. Apanhara o terceiro uma víbora e enrolava-a no pescoço e nos braços. O salteador aventurava-se pelo Pantanal para comer amoras silvestres. Erguendo a cabeça, viu ao pé de si um grande animal negro. Quebrou um ramo de salgueiro e bateu-lhe no focinho. O urso furtou o corpo para evitar o golpe e afastou-se docilmente. Sucediam-se ininterruptamente as vagas de calor e de luz e ouvia-se o chafurdar dos marrecos. Flutuava no ar o pólen dourado do centeio. Vinham chegando borboletas, tão grandes que pareciam lírios volantes. A colmeia instalada no oco do carvalho estava já tão farta que escorria mel pelo tronco. Agora abriam também as flores nascidas dos grãos vindos dos países longínquos. Ao lado do espinheiro subiam pelo rochedo rosas maravilhosas. No prado desabrochavam flores do tamanho de rostos de homens. Lembrou-se o abade da flor que prometera ao bispo de Absalão, mas hesitava ainda em colhê-la. A uma flor sucedia outra, cada qual mais maravilhosa, e ele queria colher a mais bela. Sobrevinham as vagas, e estava o ar tão impregnado de luz que cintilava. Ao redor do abade Hans sorriam toda a alegria, todo o esplendor, toda a felicidade do estio. Pareceu-lhe impossível que a terra pudesse ofertar maior alegria do que a que irradiava a seus olhos, e pensou consigo: já não sei o que poderia a próxima vaga trazer de mais magnífico. Mas a lua continuava a afligir e parecia trazer agora alguma coisa de um remoto infinito. Sentiu-se cercado de uma atmosfera sobrenatural e agora que provara já toda a alegria terrestre, esperava trêmulo de emoção que lhe fosse revelada a alegria celeste. Notou que tudo era mesmo sereno. Emudeceram os pássaros, as raposinhas já não brincavam e as flores tinham cessado de crescer. A felicidade que se aproximava era de tal magnitude que o coração queria parar. Os olhos derramavam lágrimas inconscientes, a alma aspirava ao voo para a eternidade. Vinham sons de harpa de muito longe e percebia-se um canto sobre-humano
semelhante a um murmúrio muito doce. Pondo-se as mãos, lançou-se o abade de joelhos. A beatitude transfigurava-lhe o rosto. Jamais ousaria esperar que lhe fosse dado gozar ainda nesta vida a alegria celeste e ouvir os próprios anjos cantarem hinos de Natal. Ao lado do abade Hans estava o irmão leigo que o acompanhara e em cujo cérebro perturbavam pensamentos confusos. Não pode ser milagre verdadeiro que se revela até a miseráveis criminosos, pensava ele. Não pode isto ser obra de Deus, mas deve vir do mal. Aparece-nos este milagre pelo artifício maléfico do demônio. É o poder do inimigo que nos enfeitiça e força a ver o que não existe. Ao longe ouviam-se os sons das harpas dos anjos e seu canto harmonioso, mas estava ele persuadido de que eram os espíritos do inferno que se aproximavam. Querem tentar-nos e seduzir-nos, suspirou. Jamais sairemos sãos e salvos de tudo isto. Seremos enfeitiçados e vendidos ao inferno. Estavam agora tão perto os coros de anjos que o abade pôde ver aparições radiosas entre as árvores da floresta. Via o irmão leigo as mesmas coisas, mas só o preocupava a blasfêmia daqueles sortilégios diabólicos feitos na própria noite em que nasceu o Salvador. Escolhera o diabo sem dúvida este momento para mais facilmente encantar os pobres mortais. Durante todo esse tempo, pássaros esvoaçavam ao redor da cabeça do abade Hans, que pôde apanhar alguns. O irmão leigo, ao contrário, amedrontava os animais. Nenhum pássaro lhe pousava no ombro, nenhuma víbora lhe brincava aos pés. Nisto aparece um pombinho trocaz. Vendo se aproximarem os anjos, revestiu-se de coragem e veio pousar no ombro do irmão leigo, acariciando-lhe a face com a cabeça. Pareceu-lhe então que era o perverso inimigo em pessoa que o vinha tocar para o seduzir e tentar, e bateu-lhe violentamente, gritando em voz alta que retiniu em toda a floresta: Volta para o inferno de onde saíste! Justamente nesse instante, achavam-se os anjos tão perto que o abade percebeu o ruído de suas grandes asas e inclinou-se até a terra para saudá-los. Ao som daquelas palavras, cessou o canto e os hóspedes sagrados voltaram-se para fugir. E assim também a luz e o doce calor fugiram ao horror indizível do frio e da obscuridade de um coração humano. Como espesso véu caiu a noite na terra, voltou o frio, encolheram-se as plantas do solo, esconderam-se os animais, deteve-se o murmúrio das cascatas, caíram as folhas das árvores como chuva. Sentiu o abade o coração já pouco dilatado de beatitude cerrar-se-lhe em invencível dor. Não poderei sobreviver a isto. Virem os anjos do céu tão perto e serem afugentados, quererem cantar nos hinos de Natal e serem repelidos. No mesmo instante lembrou-se da flor que prometera ao arcebispo Absalão, curvou-se a tatear entre o musgo e as folhas para ver se ainda conseguia colher uma no último instante, mas sentiu a terra resfriar sob seus dedos e espalhar-se no solo a branca neve. Então despedaçou-lhe o coração uma dor ainda mais viva, não mais se pôde erguer e caiu ao chão onde ficou estendido. Voltando à caverna às apalpadelas na noite profunda, a família do salteador e o irmão leigo deram falta do abade Hans. Apanharam achas acesas e saíram a procurá-lo. Encontraram-no morto sobre o alvo tapete de neve. Desatou então o irmão leigo a chorar e a gemer, compreendendo que fora ele quem matara o abade Hans, arrebatando-lhe a taça da alegria que tão ardentemente desejara. Quando em Elvede, para onde fora transportado o corpo do abade Hans, iam depositá-lo no esquife, descobriram os monges que ele conservava cerrado na mão direita
um objeto que deveria ter apanhado no último momento. Conseguiram com muito trabalho abrir-lhe a mão e viram que o que assim apertava com tanta força eram tubérculos recém-agarrados do solo, coberto de musgo e de folhas. Ao ver as raízes, o irmão leigo que acompanhara o abade apanhou-as e foi plantá-las no jardim. Vigiou-as todo ano na esperança de ver brotar uma flor, mas em vão esperou toda a primavera e depois no verão e pelo outono. Sobrevindo o inverno que mata todas as flores e todas as folhas, deixou enfim de cuidar delas. Na véspera do Natal, porém, doía-lhe muito viva a saudade do abade Hans e desceu ao jardim para pensar nele. E eis que, passando pelo lugar onde enterraram os tubérculos nus, viu que brotavam hastes verdes e vigorosas, sustentando belas flores de alvas pétalas. Chamou todos os monges de Alvede, e vendo que a planta florescia na véspera de Natal, quando todas as outras pareciam mortas, compreenderam que o abade Hans a colhera realmente no jardim de Natal da floresta de Gonge. E o irmão leigo solicitou dos monges permissão para levar algumas daquelas flores ao bispo Absalão. Chegando à sua presença, apresentou-lhe as flores, dizendo: Eis o que te envia o abade Hans. São as flores que te prometera colher no jardim de Natal da floresta de Gonge. Vendo as flores que tinham brotado do seio da terra no pino do inverno, e ouvindo estas palavras, ficou o bispo tão pálido como se visse um espectro. Depois de um momento de silêncio, disse: O abade Hans cumpriu a sua palavra, eu também cumprirei a minha. E mandou lavrar um mandado de absolvição para o ladrão que vivia na floresta desde a mocidade. Entregou a carta de perdão ao irmão leigo que seguiu para a floresta em busca da caverna dos salteadores. Quando ali chegou, no dia de Natal, avançou o bandido ao encontro de acha na mão. Eu vos baterei a todos, por mais numerosos que sejais, monges malditos. Foi por vossa culpa, sem dúvida, que a floresta de Gonge não se revestiu este ano das galas de Natal. Por minha culpa somente, disse o irmão leigo, e quero morrer para espiá-la. Antes, porém, de morrer, quero entregar-te a carta do abade Hans. E contou ao homem, entregando-lhe o mandado do bispo que estava absolvido. De hoje em diante poderás com teus filhos brincar na palha de Natal e o celebrarás entre os homens como desejava o abade Hans. Pálido e mudo, nada respondeu o salteador, mas falou por ele a mulher. O abade Hans cumpriu a sua palavra, o salteador cumprirá a dele. O ladrão e os seus deixaram a caverna, e nela instalou-se o irmão leigo, que ficou vivendo na floresta, em orações ininterruptas, para que lhe fosse perdoada a dureza da alma. Mas a floresta de Gonge jamais tornou a celebrar o nascimento do Salvador, e de todo o seu esplendor nada mais resta senão a planta colhida pelo abade Hans. Chamaram-na a rosa de Natal, e todos os anos pelo Natal brotam da terra as verdes hastes e as alvas flores, como se ela não pudesse jamais esquecer que dantes florescera num grande jardim de Natal. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com